Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 138, de 180. Ordem. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmo, à face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Em qualquer região da Terra, é possível prever as horas de sombra e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. A planta produz conforme a espécie, e toda a enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Abstenhamo-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito, com a desculpa de exaltar a caridade, ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos, assim, leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho para atender com segurança pede ordem, e a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Querido amigo, querida amiga, aqui esta lição 138 de 180, que Emmanuel colocou como título de ordem, e ele utilizou uma passagem que Paulo de Tarso escreveu e está anotado em 1 Coríntios 14, 10. Paulo, na maioria das vezes, e aqui agora também, muito direto, muito objetivo, diz Paulo: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, a diretriz traçada por Paulo é que tudo que nós possamos fazer, que seja decentemente e com ordem. E Emmanuel começa a nos explicar melhor esta lição. Diz ele: todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. Então Emmanuel diz que todos os êxitos, ou seja, tudo aquilo que ocorre de aperfeiçoamento, de evolução na ciência humana, ela se verifica com base na ordem estabelecida pela sabedoria divina.
Ou seja, tudo aquilo que Deus permite que seja descoberto, será descoberto. Aquilo que não permite não será descoberto. Talvez no futuro, ou talvez nunca. Diz, ele explicando ainda o fato desta ordem estabelecida pela sabedoria divina. Ele diz assim: a astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmos à face do equilíbrio em que regem os movimentos do universo. Então ele começa a dar exemplos de que a sabedoria divina estabelece esta ordem. Então, quando a ciência, a astronomia, começa a estudar os astros, seus movimentos, o astrônomo percebe que tudo está em perfeito equilíbrio. Tudo está em perfeito equilíbrio. Continua dizendo, a medicina formula prognósticos exatos em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Outra coisa interessante, então esta ciência agora, medicina, os médicos podem formular prognósticos exatos. Por quê? Porque isso foi recorrente. Uma dor aqui significa aquilo, uma dor ali significa outra coisa. Então, por quê? Porque o corpo físico, ele tem um sintoma regular. Todos os nossos corpos físicos, eles possuem esse mesmo padrão, não é? Que é essa regularidade. Continuo dizendo, em qualquer região da Terra, é possível prever as horas de sombra e luz. Então é outra coisa que o homem já conseguiu. Saber as horas em cada local do planeta. Por que isso? Porque tem uma regularidade no globo terrestre, não é? Quando gira em torno do seu próprio eixo e quando ele gira em torno do Sol. Continuo dizendo que, Emmanuel, cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. Então, o agricultor sabe perfeitamente a época certa de sulcar o terreno, não é? A gleba, e a época certa de jogar a semente. E que tipo de semente, não é? Tudo isso ele sabe, já tem conhecimento. Fala ainda, Emmanuel, a planta produz conforme a espécie, e toda enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Então, Deus permite que o homem faça essa enxertia nas plantas, essas modificações nas plantas em geral, não é isso? Então, mas ele tem limitações. Ele tem limitações. É onde ele não pode infringir as leis divinas, porque estaria infringindo a ordem estabelecida por Deus. E aí ele conclui, tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. E é isso que nós temos que estabelecer em nós, em cada um de nós. Se Deus, que fez tudo, não é? Ele estabelece uma ordem divina, uma harmonia em todos os setores do universo, por que nós vamos agir diferentes? Eis a pergunta. Porque nós saímos da nossa soberba para podermos pensar, não é? Por isto que Emmanuel diz assim, abstenhamo-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito com a desculpa de exaltar a caridade ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Então, a nós, cristãos, que estamos estudando e exercendo a prática do Evangelho de Jesus, nós temos que pensar nisto. Se o que nós estamos fazendo, nós não estamos tumultuando
a construção do Espírito, seja nossa, seja do outro, não é? E com a desculpa de exaltar a caridade, a pretexto de cumprir a vontade de Deus. Então, nós temos que aceitar as limitações de cada um de nós, a nossa, a do outro, capacidade de entendimento, porque nós todos somos diferentes, com idades espirituais diferentes, então nós não podemos querer que o outro seja iguais a nós no nosso raciocínio. Da mesma forma, não poderemos querer ser o outro que está na nossa frente, porque cada um está no seu degrau evolutivo. E Emmanuel novamente volta a falar: evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. Então, cada um de nós temos que estar com a nossa tarefa a ser colocada, a ser ali implementada, mas que essa tarefa esteja pautada na harmonia. Continuando, diz: a primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados, na construção do bem comum. Então, seja onde for que estejamos, vai aparecer a primeira mostra do que Deus, a providência divina, deseja, que é a construção do bem comum. Então, este é a primeira determinação da providência divina, é que nós possamos contribuir com a construção do bem comum. Se nós estivermos fazendo alguma coisa que não esteja contribuindo para o bem comum das pessoas, alguma coisa está errada. E Emmanuel diz ainda: sejamos assim leais ao encargo que nos compete. Então, este encargo que cada um de nós percebe que tem que fazer, que nós sejamos leais. E conclui ainda: qualquer engenho para atender com segurança pede ordem, e a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Então, ele fala do engenho, que cada um tem suas peças e cada peça tem sua função. E da mesma forma nós, seja na nossa família, seja na nossa sociedade, seja com os amigos ou com nossa doutrina, cada um de nós temos um papel a cumprir. E que nós possamos cumprir da melhor forma possível e não querer tumultuar ali o local. Porque muitas vezes queremos mudar as coisas, mudar as pessoas, não é? Mudar a forma do centro espírita ter a sua evolução, as suas determinações. Então, não queremos fazer essas construções do espírito com a desculpa de exaltar a caridade fora da ordem, porque se não houver ordem, se não houver realmente a paciência, não está correto. Porque, como Emmanuel coloca, tudo no universo está sendo coordenado pela providência divina, em perfeita ordem. Então, que nós possamos inteirarmos desta revelação extraordinária e tenhamos a paciência para conosco, para com o nosso próximo e com todas as instituições às quais nós podemos participar. Um grande abraço e até mais ver. Fica com Deus.